os direitos de quem trabalha em empregos temporários. Mais de 300 mil pessoas foram atingidas pela queda de energia ontem no estado. A última matéria da série sobre bairros de Curitiba apresenta o centro da cidade e seus problemas. Existem vários métodos para tentar solucionar o problema dos prédios abandonados. Eu sou Tatiana Michaud. E eu, Gustavo Panacione. Começa agora o Tela 1 desta quinta-feira, dia 4 de outubro. Panfleteiros ou trabalhadores temporários também possuem direitos como um empregado contratado. O que na maioria das vezes acontece são condições precárias e baixos salários. Mais detalhes na reportagem a seguir. O trabalho temporário muitas vezes é uma opção para quem não encontra trabalho efetivo ou precisa de flexibilidade com horário e dia da semana. Principalmente em época de eleição, com prazo determinado de trabalho é o que a maioria escolhe. Mas, segundo a Lei de número 6.019 de 1974, os direitos e condições de trabalho devem ser basicamente as mesmas de trabalhadores efetivos. Desde o ano passado, Tânia trabalha com panfletagem. Apesar da flexibilidade de horário e da escolha dos dias de trabalho, as dificuldades no dia a dia prevalecem. É bastante desgastante, é puxado. Dói tudo, a sola do pé, a panturrilha, é ruim, mas o horário de trabalho é das 10 às 4 ou das 11 às 5. As condições a gente é para quem tem opinião, para quem precisa, muita força de vontade, muita garra, porque senão trabalha 1, 2 dias e não vai mais. De acordo com a lei, ao trabalhador temporário são asseguradas as mesmas condições dos empregados permanentes de uma empresa. Remuneração, férias, repouso semanal e fornecimento de água, boné e protetor solar são alguns dos direitos que deveriam, mas dificilmente são cumpridos. Nádia trabalha com divulgação no sinaleiro há 15 anos e um dos motivos para optar pelo trabalho temporário foi por problema de saúde. Mesmo com condições, ela recomenda e valoriza o seu trabalho. Essa panfletagem que eu estou fazendo por essa agência, eles dão condições legais para a gente trabalhar. Horário flexível, água, ajuda de custo para ônibus, para almoço. A diária varia de um preço bacana, dependendo da ação. Quando eu encontro pessoas desempregadas e que não têm força de ânimo e que não acham um emprego decente, ou acham um emprego, mas não acham um salário condizente, eu sempre indico para as minhas conhecidas, para os meus conhecidos, para fazerem panfletagem no sinaleiro. Não tá roubando nem matando, é um emprego digno. E tá ganhando uma ajuda de custo para quê? Para você correr atrás de um currículo, poder ir a campo buscar emprego. Você tem que ter dinheiro para comer, para ônibus, para procurar emprego. Então, como é que a pessoa vai se virar se ela não tem de onde tirar? A panfletagem é uma ajuda. A média do salário recebido com panfletagem varia de acordo com a agência contratante. O valor pode ser de R$ 40 até R$ 55 por dia, com uma média de 6 horas trabalhadas. Para almoço e vale-transporte, algumas empresas oferecem de R$ 10 a R$ 25. O uso de banheiro e refeições são feitas em comércios próximos ao local. A Lei 6.019 de 74, a Lei do Trabalho Temporário, ela fala que o trabalhador temporário que trabalha em situação transitória ou substituição regular de pessoas, ela basicamente tem os mesmos direitos que o empregado comum, aquele empregado previsto na CLT. Isso por quê? Porque o trabalhador temporário, o vínculo que ele tem com a empresa de trabalho temporário, que deve haver essa empresa de trabalho temporário, é um vínculo trabalhista. Se essa pessoa é contratada de forma contínua, trabalha de forma não eventual, recebe ordens de quem contratou, por exemplo, o horário de trabalho, a jornada que ele vai trabalhar, o local onde ele vai ficar, como que ele tem que fazer a abordagem para entregar um panfleto, onde que ele tem que ficar, etc. A toda essa subordinação, então a gente tem um contrato típico de trabalho, um típico de emprego. E a legislação aplicável é toda a legislação trabalhista traduzida ou resumida pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Alguns dos direitos do trabalhador temporário quando contratado são remuneração base, 13º salário, férias proporcionais ao período trabalhado, FGTS, horas extras, adicional noturno, entre outros. O trabalho temporário pode ser uma ótima opção de remuneração. Cabe ao trabalhador ficar atento aos seus direitos e não deixar ser desvalorizado pela empresa contratante.
A Copel informou hoje que mais de 300 mil consumidores em todo o Paraná foram afetados pela queda de energia ontem à noite. A causa foi um incêndio no transformador de uma subestação da usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu. O número representa 8% de toda a rede atendida pela companhia no estado. A queda de energia aconteceu entre 8h55 e 9h30 da noite. Alguns bairros de Curitiba, cidades da região metropolitana e do litoral, sofreram com a interrupção. Além do Paraná, o apagão também afetou as regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Os estados do Acre e Rondônia também foram parcialmente atingidos. As autoridades investigam as possíveis causas da falha. Vamos falar do tempo. A frente fria se afasta do estado, mas a instabilidade continua. Para Curitiba, a previsão é de um dia nublado com possibilidade de chuvas amanhã. A mínima deve ser de 15 e a máxima de 26 graus. Nas praias, o clima é o mesmo. As temperaturas podem variar de 20 a 30 graus. E agora, informações do futebol no quadro Tela Esporte. O jogo de volta do Superclássico das Américas entre Argentina e Brasil foi cancelado. Isso devido à falta de iluminação no Estádio Centenário, na cidade de Resistência, na Argentina. Se o Brasil vencesse o jogo de ontem por qualquer placar ou empatasse, sairia com a taça. Por causa da falta de brechas no calendário, a Associação de Futebol Argentino deve sacramentar o Brasil campeão do Superclássico na próxima semana. E hoje tem jogo do Coxa, Coritiba e Ponte Preta, em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio Couto Pereira às 9 da noite. O time alviverde precisa vencer a Macaca para se afastar da zona do rebaixamento. Na sexta, quem entra em campo é o Tricolor, Boa Esporte e Paraná, em jogo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no estádio do Melão, na cidade mineira de Varginha, às 9 da noite. E no sábado acontece o jogo do Furacão. Atlético Paranaense e América Mineiro duelam para se aproximar ainda mais do G4 da Série B. O time rubro-negro joga no Eco Estádio às 4 da tarde. E o Telesporte fica por aqui. Até a próxima! Na última matéria da série sobre bairros de Curitiba, que você confere agora, estão destacados os problemas do centro da cidade, como a violência e o abandono de prédios. Curitiba, centro da cidade. Aqui vivem mais de 32 mil pessoas. Algumas das praças mais importantes da cidade, como a Praça Tiradentes, a Osório e a Carlos Gomes, estão localizadas aqui. O centro possui vários pontos de referência. Entre eles estão a Universidade Federal do Paraná, a Boca Maldita e a Rua 15, a famosa Rua das Flores. A região é considerada um ponto de parada obrigatória para os turistas que querem conhecer a cidade. Locais como o Paço da Liberdade, o Passeio Público e a Catedral Metropolitana são áreas de visitação. O centro também é caracterizado pelo forte comércio existente na região, o que traz cerca de 40% da população a trabalho nos mais diferentes tipos de estabelecimentos. Mas, apesar de toda a estrutura do centro, o coração de Curitiba parece estar sendo abandonado aos poucos. De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo, atualmente 28 imóveis estão subutilizados na área central da cidade. Essa situação prejudica a paisagem e também a segurança das pessoas que frequentam a região. Eu acho que teria que alguém dar um jeito, né? Não ficar abandonado, porque só fica acumulando, além da sujeira, muitos traficantes. E é perigoso para quem está passando na rua, né? Eu acho que traz muito perigo para a sociedade. Dados do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba mostram que 44% da população consideram a violência o principal problema do centro. Este comerciante tem um estabelecimento há 8 anos na Rua Riachuelo, uma das que mais abriga prédios abandonados. E ele está indignado com a criminalidade no local. Péssimo essa rua. Segurança não vale, não tem segurança. Está cheia de bandido, traficante, malandro, ladrão, tudo. Cada 2, 3 horas passa a polícia com um carro, não caça bandido. Alguns imóveis abandonados são chamados de mocó, por servirem de abrigo para traficantes e usuários de drogas. Eu acho que a Prefeitura de Curitiba tinha que pegar e entrar em contato com os proprietários e multá-los
se houver proprietário, multá-los para que eles possam dar uma jeito nessa situação, que não pode continuar desse jeito. Só traz o quê? Traz a prostituição, tráfico de droga e tudo mais. Existem vários métodos para tentar solucionar o problema dos prédios abandonados. Em 2011, o Estatuto das Cidades criou o IPTU progressivo. Essa medida já é utilizada em capitais como São Paulo e Belo Horizonte, e aqui em Curitiba está sendo aplicado na Rua Riachuelo. Outra alternativa defendida por especialistas seria uma espécie de destinação social para imóveis subutilizados, estratégia que se tornou muito comum na França. Que esses prédios, na verdade, sejam reutilizados, que tenham um uso social, já que eles estão desocupados, abandonados. Muitos desses prédios, às vezes, têm uma dívida pública muito grande. Os prédios sejam transformados em espaços adequados para a habitação e que sejam financiados para o trabalhador excluído, né, para que consiga, na verdade, esse trabalhador pagar isso. Neste último dia de campanha eleitoral, vamos conversar com Rogério Galindo, jornalista político, conhecido pela maneira diferente de cobrir as eleições de Paraná. Olá, Rogério. Olá, tudo bem? Tudo certo. De que forma você analisa o cenário da política este ano aqui em Curitiba? A previsão que a gente faz para a eleição agora no primeiro turno é que vai ser muito apertado entre os 3 primeiros candidatos, pelo menos, né? Porque não vai ter ninguém que vai ganhar no primeiro turno, né? Nenhum deles tem voto suficiente para ganhar já na primeira, então necessariamente vai ter forçadamente um segundo turno, e o Ratinho já está praticamente definido como um dos candidatos que vai para o segundo turno. O Dutti está parecendo que é o segundo colocado e o Fruit ainda tem uma leve esperança, né? Ao contrário dos outros que já a essas alturas não tem muito mais chance de ir para o segundo turno. O que a gente percebe é que não existe mais aquela predominância que existia até a eleição passada de um grupo, que era o grupo do Beto Richa, que é herdeiro do grupo do Jaime Lerner, e que ganhava facilmente as eleições esse ano por causa de um racha que teve, né, dentro do grupo, o Dutti indo para um lado e o Fruit para o outro. Essa predominância deixou de existir e abriu espaço para um terceiro candidato, que acabou se mostrando mais forte do que os dois lados separados, e o Ratinho com isso está em primeiro lugar. Se vai conseguir manter isso até o final, a gente não sabe, né? O que você acha importante passar para o eleitor desse cenário? Uma coisa que a gente ouve falar muito, conversando na rua, até, né, durante a cobertura, é que as pessoas já estão falando em fazer voto útil no primeiro turno, que é uma espécie de contrassenso, né? Porque o segundo turno, existe exatamente a ideia do segundo turno, é que você não precise fazer voto útil no primeiro turno, porque depois, na segunda rodada, você vai ficar sabendo quem são os candidatos que passaram, e daí você escolhe entre um e outro. Mas no primeiro turno a ideia é que você vote em quem você verdadeiramente acha que deve ser o governante. Então a gente ouve todo tipo de teoria, assim, de que não vou votar no fulano porque não tem mais chance. Então, assim, não é essa a ideia. A ideia é que você vote justamente no primeiro turno em quem você acredita que é o melhor, né? Rogério, a Rede Teia esse ano vai cobrir as eleições e a gente, como estudantes, quer saber quais são os principais cuidados que a gente deve ter na hora de cobrir eleições. Bom, o primeiro cuidado, lógico, é se manter dentro da legalidade, né? Não divulgar pesquisa que não esteja registrada no TRE, não fazer campanha usando concessões públicas, esse tipo de coisa é básico, né? A gente não pode desrespeitar a lei, isso é número 1. Número 2 é sempre ficar atento porque os candidatos, lógico, têm interesses pesados por trás deles, tentam enrolar a gente, então é preciso que você esteja sempre atento, desconfiando do que eles falam, para não ser enrolado, não passar uma versão ingênua da notícia para o leitor. E fora isso, no caso de vocês, acho que o que é interessante é tentar fazer um noticiário diferente, para não ficar competindo com veículos que já têm muito mais força, mais jeito de fazer as coisas. Então, não adianta tentar competir com o UOL, por exemplo, na cobertura de São Paulo. Você tem que tentar achar um jeito de vocês, de uma coisa em que vocês sejam mais fortes, melhores do que eles. E é possível com o tamanho da equipe que vocês têm, o tanto de gente, os professores orientando, assim, acho que é bem possível que vocês façam uma cobertura bacana, marcante, assim, que chame a atenção. Rogério, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui no programa. Termina aqui mais uma edição do Tela 1. E amanhã estamos de volta com o Tela 1 Eleições. Até lá!